da Secretaria de Missão, e eu louvo a Deus pelo carinho dos amados irmãos para com a minha pessoa, para com a minha família. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, nosso querido irmão Luciano, que sempre que pode tem estado na audiência, sua irmã também, irmã Raimunda, irmão Isaías, também juntamente com sua esposa, irmã Rosalva, enfim, todos os irmãos que compõem ali a congregação do Belo Horizonte. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e peço que desde já sintam-se abraçados por todos nós que fazemos este programa. Abraçar também o nosso querido irmão Anchieta, lá em Marinaldo Lanches, que toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda quinta e toda sexta está sintonizado aqui na emissora e acompanhando os nossos programas. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Meus amados irmãos, hoje nós estaremos, como já havia sido proposto, com o tema Igreja Primitiva. Hoje nós estaremos aqui apresentando a parte 2 com o nosso querido irmão Belsan. Mas, amados irmãos, por a gente ter encontrado algumas pessoas no centro da cidade e terem falado que foi praticamente impossível acompanhar o primeiro programa em virtude de uma manutenção que estava tendo aqui na rádio, o nosso querido irmão Belsan prontamente se dispôs para repetir a parte 1 desse estudo na próxima segunda-feira. Então, você que perdeu, principalmente nosso querido irmão Cheiro também que falou comigo, não se preocupe, hoje ele vai dar a parte 2, que vai ser já a partir de Paulo, a partir do apóstolo Paulo, e na próxima segunda-feira ele vai estar aqui novamente trazendo agora a parte 1, que vai ser desde o início ali da parte de Pedro, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade com a parte 2, aí quando for segunda-feira que vem a gente vai e repete aquela parte 1. Quando ele fizer isso, eu já vou preparar, organizar as duas e também disponibilizar no nosso canal no YouTube. Você aqui ainda não nos acompanha, você vai lá, coloca programa Momento de Paz, você pode rever os programas na íntegra, no momento e na hora que você quiser. Já estamos no ar, Denis? Já estamos no ar também através da nossa live no Facebook. Eu gostaria de abraçar todos vocês aí que já estão nos acompanhando. Então, amados irmãos, para que nós não venhamos mais perder tempo, vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia na Carta Universal, na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, para que nós possamos assim deixar o maior tempo para a exposição do tema que está proposto para esta noite. Gostaria de convidar você que estiver aí um exemplar da Bíblia Sagrada, caso não tenha, preste atenção na leitura em nome de Jesus. Carta ou Epístola Universal de Tiago, capítulo 1. Faremos menção a partir do versículo de número 22. Assim nos diz a palavra de Deus: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao seu rosto no espelho, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu de qual era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção deste mundo. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pela porção lida da sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, Deus justo e fiel,
Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, por esta palavra lida, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, eu peço-te, Senhor, que venha aplicá-la em nosso coração e que nós venhamos, ó Pai, como diz essa palavra, não sermos meramente ouvintes, mas verdadeiramente praticantes. Deus maravilhoso e fiel, continua conosco, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos ouvir na voz de Marco Aurélio, Asas da Esperança. Eu gostaria de oferecer para todos vocês aí que já estão sintonizados no nosso programa. Desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente, vão procurar, porém ninguém vai ser achado. Casas faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão. Enquanto isto o povo desaparecido já está em Sião. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã. E um anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima e tinha um grande e alto muro todo de jaspe com 12 portas e nas portas 12 anjos. A cidade era toda de ouro e havia nela o rio d'água da vida e no meio da praça a árvore da vida. Ali não há noite, nem luz nem sol, porque o Senhor Deus é a própria luz. Muitos lares vão chorar lágrimas de sangue e vão se perguntar por que somente a gente, se a casa da frente vazia ficou. Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente, céticos, chorando sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento, um fato tão real. Vão desejar a morte do sul para o norte e a morte estará presa. Vão gritar para os montes em total desespero, caiam sobre nós, mas a igreja querida estará na glória, descansando em paz. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã. Voa, esperança, voa, estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã.
especial para você estar juntamente conosco ali, acompanhando a lição de número 3. Domingo a gente teve uma frequência muito pequena. Desde já eu gostaria de convidar você nosso irmão também, que já comprou a sua lição, que já tem a sua lição em mãos. Não perca a escola bíblica, que tem sido assim uma bênção para a minha vida. Eu tenho certeza que também será uma bênção para você. Você vai crescer tanto espiritualmente também como no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou deixar o nosso querido irmão Belsan aqui com mais propriedade dissertar aqui sobre esse assunto. Quero desejar a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estamos ouvindo. E como o irmão Tiago começou a falar, nós gostaríamos de convidar a todos para estar presente neste domingo na nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos neste trimestre, o último trimestre do ano, estudando as parábolas de Cristo. E especialmente neste domingo, nós vamos falar sobre uma parábola muito interessante, muito bonita, que Jesus, ele compara o reino com o grão de mostarda, que ela é uma das menores das hortaliças, do reino vegetal, muito pequena, insignificante até. E de repente ela cresce, vira um arbusto enorme, onde os pássaros fazem seus ninhos e as pessoas encontram sombra do sol, para descansar e se proteger do sol. E essa é a missão do reino de Deus, para onde você, cansado, encontra seu ninho, para se fortalecer, para descansar, para se abrigar, para viver um momento de paz, de harmonia, de alegria, em volta a este reino de Deus. E também para se proteger dos raios quentes do sol, os dardos inflamáveis do maligno, sob o reino de Deus. Uma lição muito rica. Eu posso dizer aos irmãos que você não vai se arrepender. Então esteja lá domingo de manhã, para que possamos todos juntos usufruir desses ensinamentos maravilhosos e que são muito importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Eu tenho certeza que a sua semana não será do mesmo jeito, se você for lá. Estamos lhe aguardando, irmão. Fica na paz. Graças a Deus. Gostaria de abraçar os nossos irmãos que já estão aqui na audiência, o nosso querido irmão Emanuel, que está ali diretamente do seu trabalho acompanhando o programa. Também a irmã Idel Silva, que também está na audiência. Meu querido Lucas Oliveira, um amigo, irmão que nós temos ali em Natal, Rio Grande do Norte. Muito feliz, já comentei aqui, em saber que você está na nossa audiência. Já estava sentindo a sua falta aqui, acompanhando os nossos programas. Eu sempre levantava os questionamentos quando tínhamos os títulos aqui preparados. E a gente vai abrir aí de novo para vocês escolherem assim o tema a ser exposto aqui pelo nosso querido amado irmão Belsan, tá bom? Lucas, prazer imenso saber que você está aí na audiência. Abraçar meu querido Manuel Messias. Meu irmão colocou aqui, há quanto tempo não te vejo? A gente acabou de se ver lá na universidade. Deus abençoe, irmão Manuel Messias. Você é um amigo que Deus colocou na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida e também a vida de toda a sua família. Vamos ouvir mais um louvor na voz de Sérgio Lopes, Para Onde Vão as Aves, e logo em seguida o nosso querido irmão Belsan estará com toda a liberdade aqui na exposição do tema desta noite. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Iam encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar.
saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar, e se a mar de trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Disse-lhe Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Chegou o momento todo especial para nós ouvirmos a Palavra de Deus. Para meditar sobre a santa palavra que vida dá. Palavra digna de toda aceitação. Mostrar o amor sem par, não nos deixa confundir, mas revela. Novamente nós gostaríamos de saudar a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a gloriosa paz do Senhor. Que esta paz possa chegar até as suas casas e você usufrua dessa paz de Jesus. Uma paz perfeita, não como o mundo nos dá, mas como Ele nos dá. Não a paz que o mundo conhece, que é apenas um breve período entre as guerras, mas uma paz perfeita que nos acalma e nos acalma. Eu gostaria de enfatizar aos irmãos
a alegria e a felicidade de estarmos aqui neste momento para partilharmos esses momentos de ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Desta feita, falando sobre a igreja primitiva. É um ensinamento mais histórico do que propriamente teológico, mas que traz muitas reflexões nas nossas vidas, pois muitas coisas que nós vivemos hoje, guardadas as suas devidas proporções, também foram vividas pelas pessoas que começaram o cristianismo. Eles, claro que tiveram uma experiência diferente no ponto de vista de novidade, onde as pessoas no mundo nunca tinham ouvido falar do cristianismo, de Jesus Cristo, e eles eram pioneiros. Mas eu posso dizer que muitas angústias do povo de Deus que vive hoje também eram vividas naquela época. A expectativa da vida de Cristo que nós temos hoje também era vivida naquela época. Nós começamos o nosso estudo, o nosso ensino, falando sobre o dia de Pentecostes, que foi o primeiro dia do início da nossa história cristã, da Igreja de Cristo, da história da Igreja de Cristo. E falamos sobre algumas coisas sobre o apóstolo Pedro, que foi não o principal, ou melhor, o principal, não o líder, como muitas vezes as pessoas colocam Pedro como o principal líder da igreja. Ele realmente foi um dos mais importantes, juntamente com Tiago, com João e com Paulo. Ele não era o principal líder da igreja primitiva, mas era, sim, claro, um dos principais da igreja primitiva. E como o irmão Tiago falou, nós tivemos problemas técnicos na transmissão do programa na segunda passada, pois a rádio estava passando por alguns ajustes técnicos e o som não foi muito bem captado pelas rádios dos nossos irmãos. Então, como nós tivemos alguns pedidos para que o programa de segunda passada pudesse ser reapresentado, nós decidimos que segunda que vem nós vamos reapresentar os ensinos da segunda passada, que muita gente ficou sem realmente escutar, que era sobre o início em Pentecostes e algumas coisas do apóstolo Pedro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, digamos que foi o apóstolo posterior, aquele que veio depois. Na época era considerado os apóstolos aqueles que tiveram uma experiência com Cristo, viveram junto com Cristo, participaram do ministério de Cristo, os 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele não participou desse ministério. Ele não estava presente durante esses 3 anos. Mas ele conta o livro dos Atos dos Apóstolos, ele teve uma experiência com Cristo também. Uma experiência pessoal, uma experiência tão íntima que o credenciou como sendo o apóstolo. E especialmente ele foi chamado de o apóstolo dos gentios. Enquanto Pedro era considerado o apóstolo dos judeus, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, Paulo era considerado o apóstolo dos gentios, pois ele levou a palavra de Deus, o reino de Deus, a todos os lugares daquelas regiões. A Ásia,
a Europa. Conta que ele chegou à Espanha e foi até onde é hoje a Inglaterra, o Reino Unido. Então, as viagens de Paulo foram muito importantes para a difusão do reino de Deus. Paulo, ele antes, no início de Atos dos Apóstolos, era conhecido como Saulo. Era um nome romano. Nasceu em Tarso, na Sicília. Sicília, quem conhece o mapa da Itália, é a ilha que fica no sul. Ela é um pouquinho afastada do continente, mas é a partezinha lá no início, lá embaixo, né? Alguns dizem que a parte que é a Itália parece uma bota que chuta. Então foi aonde Saulo nasceu. A gente vê em Atos 16, 37, 21, 39, 22, 25. Tarso não era um lugar insignificante. Atos 21, 39. Ao contrário, era o centro da cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo da costa do nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Saulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus, ou seja, Paulo, que era Saulo, ele era um fariseu. Romanos capítulo 11, versículo 1, Filipenses capítulo 3, versículo 5 e Atos capítulo 23, versículo 6. A alegria que nós temos ao estudar a história de Paulo, parece que nós estamos estudando a nossa própria história, porque nós somos os gentios da época. Nós estamos hoje vivendo maravilhosamente as alegrias, as manifestações do Espírito Santo, graças a essa história maravilhosa deste apóstolo que resolveu levar a palavra de Deus a todos os confins da terra. E se hoje, meu irmão, minha irmã, você está aí na sua casa, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar do reino de Deus, então, com certeza, nós agradecemos a esse trabalho maravilhoso deste homem, que deixou a sua vida para se dedicar ao reino de Deus. É uma alegria muito grande, uma felicidade que invade os nossos corações, em sentir que nós somos gratos a esta pessoa. A infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem sido um tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Neste caso, ele teria passado a sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde o seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos. Há pouca informação sobre esta parte da vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém. Ele foi ensinado, ele foi educado aos pés do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Iliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado do judaísmo do que os seus contemporâneos. Você vê em Gálatas capítulo 1, versículo 14, Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava da posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo, ele possuía a cidadania romana.
ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Atos capítulo 2, versículo 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Mas se sabe ao certo como o pai do não se sabe ao certo como se o pai do apóstolo recebeu esta cidadania. Apenas pessoas importantes e abastardas conseguiam comprar a cidadania. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar um bom e relevante trabalho para os romanos. Paulo de Tarso, antes de exercer o seu ministério como apóstolo, e quem conhece a Bíblia, nós sabemos que ele era o perseguidor. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés do apóstolo Paulo de Tarso, que ainda se chamava Saulo. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Mas ele perseguia os cristãos e de repente ele teve o seu encontro pessoal com Cristo. Um encontro tão importante, um encontro tão fenomenal na vida daquele homem que transformou sua vida totalmente. Uma pessoa que era o perseguidor dos apóstolos transformou-se num apóstolo. E nós sabemos que só houve 12 apóstolos. E só aqueles que andaram com Jesus, nem os discípulos, que quando estavam no cenáculo, que era cerca de 120 discípulos, eles não eram considerados apóstolos. Existia tinha uma importância tão grande que não eram todos que poderiam ser considerados. E Paulo era perseguidor, transformou-se em apóstolo, depois da sua conversão. As narrativas no livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo da sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para conseguir perseguir os cristãos pode ter sido exemplo disto. Houve uma preparação espiritual, o próprio Cristo pode ter preparado Paulo de Tarso, Saulo na época, para esta conversão maravilhosa que aconteceu com ele. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. E de repente algo inesperado aconteceu. Algo que mudou a sua vida radicalmente. Não só na sua vida, ou na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. Toda a vida da história, toda a história da vida de Paulo, ela confunde-se com a história da igreja primitiva. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em seu apóstolo, em um de seus apóstolos. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado,
Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentado nesta experiência. A base legal do apostolado de Paulo está baseado nesta experiência que ele teve, pessoal, com o próprio Cristo. Considerando, como eu já falei anteriormente, que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 apóstolos de Jesus. Além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente. E é possível você notar que ele, primeiro, respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ter sido percebido como imediatamente ele respondeu à voz de Cristo. Senhor, que queres que eu faça? Segundo, de perseguidor a pregador do evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente importante. Ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Terceiro, nós vemos uma mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-lo a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Após o encontro que teve com Cristo, Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias que o batizou, também ali naquela mesma cidade que Paulo começou sua obra evangelista. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Atos 9, 20 a 22, Gálatas 1, 17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico na Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Gálatas 1, 18. Nesse tempo, havia completado cerca de 3 anos da sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam matá-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão, segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1, 18, que ele ficou somente 15 dias com Pedro. Esta informação se harmoniza com o relato de Atos 22, capítulo 17 a 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes daquela região já ouviam as boas novas sobre o apóstolo Paulo. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um dos períodos de silêncio de cerca de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo um período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos capítulo 15, versículo 41, tenham sido fundadas por Paulo durante este mesmo período.
Esse período em Antioquia foi essencial no ministério de Paulo. Um período que ele passou logo após esses 10 anos. E Barnabé o solicitou para ir a Antioquia como um obreiro auxiliar. Foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Estas viagens é que foram as impulsionadoras do reino de Deus aos gentios. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave, isto é, nos maiores centros populacionais da sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma comunidade local. Desta forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma. 1. Ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. 2. Ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Prosélitos são pessoas que não eram judeus, mas se convertiam ao judaísmo. 3. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. 4. Ele percebia as características culturais e necessidades dos ouvintes. Assim, eles aplicavam tais particularidades em sua mensagem evangélica. Um dos exemplos clássicos desta atitude de Paulo, quando ele estava pregando e ele viu o templo ao Deus desconhecido, que era próprio da região. E ele usou este conhecimento da região para introduzir a palavra de Deus. E as pessoas, elas ficavam, claro, muito atentas, curiosas. E o povo grego, que especialmente era um povo filosófico, queria aprender, gostava de entender as novas filosofias emergentes daquelas regiões, era um prato cheio para Paulo pregar a palavra de Deus. 5, ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio de repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. E, por último, ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade da sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem as mais pobres. Em Atos capítulo 14, versículo 21 a 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer a sua igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, para que os crentes convertidos fossem fortalecidos e encorajados. Por último, presbíteros eram escolhidos em cada igreja, para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Então, meus irmãos, desta forma, estava sendo criada a igreja de Cristo, a igreja primitiva, como praticamente nós a conhecemos hoje. É claro que houve grandes mudanças daquela época para a de hoje, mas a base praticamente é esta. Foi Paulo que estabeleceu estas bases. A primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 14 e 28.
Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta do ano de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliar dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou, e retornou para Jerusalém. A partir deste ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 15, versículo 36 a 18, 22. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Atos, capítulo 15, versículo 36. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então, Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvestres. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54. Essa segunda viagem cobriu os territórios bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corintos. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 18, versículo 23, 21 e 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anterior feita, Atos capítulo 19, 8, 10 e 23. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, os obreiros que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. Então aqui nós terminamos um resumo da vida de Paulo no início da igreja primitiva. Paulo também teve uma participação muito importante na formação teológica da igreja primitiva. Os debates com Pedro foram importantíssimos. Isso nós poderemos ver depois. Na próxima segunda nós vamos rever a primeira parte, que é a respeito de Pedro e o início em Pentecostes. E depois nós vamos ter um programa especial falando da perseguição romana aos primeiros cristãos. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade e que Deus permaneça com todos.
Graças a Deus, amados irmãos, por mais uma segunda-feira nós estamos aqui juntos, desfrutando deste momento de aprendizado da Palavra de Deus. Desde já gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso querido irmão Belsan pela sua disponibilidade, também todos os irmãos que estão nos acompanhando por intermédio do rádio, também por intermédio da nossa live no Facebook. Abraçar a nossa querida irmã Sônia, que também é uma das secretárias da Escola Bíblica. Que Deus abençoe também o movimento da sua vida, irmã Sônia. E todos vocês aí que estiveram sintonizados, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Todos sintam-se abraçados por nós que fazemos este programa. Agora vamos restaurar, agradecendo a Deus por esses bons momentos que passamos aqui em sua presença. Soberano Deus, eterno Pai, justo e fiel, muito obrigado, Pai Santo, por mais uma segunda-feira. Muito obrigado por mais um programa. Muito obrigado, Pai Santo, pela vida de cada ouvinte, pela vida do teu servo irmão Belsan, Pai, que não tem pedido esforços para estar aqui, pelo nosso querido irmão Denis Campos, ó Pai. Deus maravilhoso, que eu te peço em favor de cada sócio e patrocinador deste programa. Deus maravilhoso e fiel, continua conosco, Pai Santo, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amanhã, terça e quarta-feira, nosso querido irmão Francinaldo estará aqui para que juntos vocês também possam viver belos e maravilhosos momentos de paz até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Casa Léo Esquadrias e Vidros, onde o cliente imagina e a Casa Léo planeja e executa com qualidade e excelência seu projeto, trabalhando com o que há de mais conceituado no ramo de esquadrias em alumínio e inox, todos os tipos de vidros comuns, temperados, laminados e refletidos, além de diferenciados e ACM. A Casa Léo vai até você e faz o seu orçamento sem compromisso. Estamos na Rua São José, número 3, Loja 1 Centro, próximo à Feira da Troca. Fone 99675-7720.